conflito entre os Estados Unidos e a Alemanha está se intensificando. Os Estados Unidos chegaram a mencionar que podem considerar a redução das tropas americanas estacionadas na Alemanha. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Desta vez, o presidente americano Donald Trump revelou que está considerando a redução das tropas americanas estacionadas na Alemanha. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estão analisando a possibilidade de reduzir as tropas estacionadas na Alemanha e que uma decisão será tomada em breve. Como a declaração foi postada apenas no Truth Social, não houve uma explicação detalhada sobre o número real de tropas que está sendo considerado para a redução. Primeiro, vamos analisar por que o presidente Donald Trump fez esse comentário de repente. Desta vez, quando a guerra no Oriente Médio estourou, a Alemanha mostrou uma atitude pouco cooperativa em relação aos Estados Unidos. A Alemanha não cooperou ativamente com o pedido dos Estados Unidos e chegou a criticar os americanos. A possível redução das tropas está sendo interpretada como uma medida de retaliação. Em 27 de abril, o chanceler alemão Merz criticou os Estados Unidos, afirmando que a Alemanha trabalha mais do que o esperado e que os americanos não têm estratégia eficaz nem em negociações. Essa declaração foi feita durante um evento em que Merz estava debatendo com estudantes do ensino médio. No debate com os alunos, o chanceler Merz disse que, nesses conflitos, o problema é sempre o mesmo. Ele explicou que não basta começar. É preciso saber sair, lembrando que vivemos isso dolorosamente por 20 anos no Afeganistão e também no Iraque. E o chanceler alemão Merz explicou que é bastante claro que os Estados Unidos entraram nesta guerra sem uma estratégia, o que tornou ainda mais difícil encerrar o conflito. Ele disse que, atualmente, os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. O chanceler Merz enfatizou novamente que os Estados Unidos não consultaram a Europa antes da guerra, e parece que ele também quis destacar a mensagem de que a responsabilidade pelas consequências da guerra recai sobre os Estados Unidos. O chanceler alemão Merz sugeriu enviar tropas para ajudar na reabertura do Estreito de Hormuz, mas condicionou a cessação dos combates. A Alemanha continuou emitindo declarações críticas contra os Estados Unidos. Na verdade, do ponto de vista da Alemanha, isso é compreensível. Primeiro, os Estados Unidos iniciaram a guerra sem sequer consultar a Alemanha e outros países aliados. A Alemanha sofreu grandes prejuízos econômicos com a guerra e revisou na semana passada, para baixo, suas previsões de crescimento para este e o próximo ano. A previsão, que antes era de 1,0%, foi reduzida para 0,5%, e a projeção para 2021 também caiu de 1,3% para 0,9%. Ao mesmo tempo, a principal razão para essa revisão para baixo foi atribuída à guerra no Oriente Médio. Para a Alemanha, foi realmente como um raio em céu azul. Por isso, o país não tem demonstrado uma postura amigável em relação ao governo Trump atualmente. Mas o presidente Trump acabou se agarrando a isso. Como a Alemanha está criticando os Estados Unidos e não está cooperando devidamente, parece que os Estados Unidos estão usando isso como motivo para tomar medidas retaliatórias, chegando até a levantar a possibilidade de reduzir as tropas americanas estacionadas na Alemanha. Até agora, só temos a postagem do presidente Trump no Truth Social. Se ele realmente reduzir as tropas americanas na Alemanha, isso afetará também as tropas dos Estados Unidos na Europa. As tropas americanas na Coreia do Sul também seriam afetadas, já que as tropas na Alemanha são um ponto estratégico importante, onde ficam os quartéis generais do Comando Europeu e do Comando Africano dos Estados Unidos. Além disso, o motivo pelo qual essa declaração está recebendo tanta atenção é o seguinte. O presidente Trump já vinha sugerindo consistentemente um ajuste na postura das tropas americanas no exterior. No entanto, esta é a primeira vez que ele menciona a possibilidade de reduzir as tropas americanas na Alemanha. Por isso, a situação está recebendo ainda mais atenção. Então, o que acontecerá com a Coreia do Sul? O presidente Trump continua intensificando medidas de retaliação contra países aos quais ele pediu que enviassem navios de guerra ao Estreito de Hormuz ou que responderam de forma não cooperativa. Na Espanha, há relatos sobre possível expulsão da OTAN. No Reino Unido, a revisão da soberania das Ilhas Malvinas reacendeu o conflito com a Argentina. Além disso, no caso da Alemanha, até mesmo a redução das tropas americanas estacionadas lá está sendo considerada, mostrando que as medidas de retaliação estão se expandindo gradualmente. Em março, o presidente Trump pediu no Truth Social que países como a Coreia do Sul enviassem navios de guerra ao Estreito de Hormuz, mas a Coreia do Sul reagiu com cautela. Por causa disso, o presidente Trump continuou criticando os países aliados, incluindo a Coreia do Sul, posteriormente. Por isso, assim como fez com a Alemanha, há quem diga que o presidente Trump pode tentar tomar medidas de retaliação contra a Coreia do Sul usando a questão das tropas americanas estacionadas no país. Isso faz sentido, pois análises apontam que, se o presidente Trump demonstrar insatisfação com aliados via presença militar, as tropas americanas na Coreia do Sul podem ser ajustadas. Os Estados Unidos, recentemente, têm enfatizado a modernização da aliança entre Coreia do Sul e Estados Unidos, mostrando uma postura que prioriza o papel e o redesdobramento das tropas, em vez do tamanho do contingente. O presidente Trump já afirmou publicamente seu descontentamento, dizendo que, apesar da Coreia do Sul receber apoio dos Estados Unidos contra o Norte, não ajudou na guerra no Oriente Médio.
Há uma possibilidade considerável de que essa medida se expanda para as áreas de comércio e segurança em geral. Felizmente, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, tem elogiado a Coreia do Sul como um aliado exemplar. Embora isso esteja em desacordo com o presidente Theo Leon-Peo, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, relatou ao Congresso dos Estados Unidos que ampliar o compartilhamento de custos de defesa na região Indo-Pacífico é prioridade máxima para o Departamento de Defesa. Ele afirmou que a Coreia do Sul se destacou como aliado ao adotar o novo padrão global de gastos militares e liderar a defesa contra a Coreia do Norte. Ele disse que nossos aliados não são impotentes, são países que podem fazer mais por si mesmos, e agora é a vez deles agirem. Citou o Japão como exemplo e revelou uma lista específica. Ele disse que aliados como Israel, Coreia do Sul, Polônia, Finlândia e os países bálticos terão tratamento especial de nossa parte. Acrescentou que aliados que não cumprirem suas responsabilidades na defesa coletiva enfrentarão as consequências. Enquanto Theo Leon-Peo adota palavras duras, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, oferece incentivos com uma abordagem suave, exemplificando a estratégia de bom e mal policial. O presidente Theo Leon-Peo, pelo Truth Social, intensifica críticas e acusa aliados, como a Coreia do Sul, de se beneficiarem da segurança dos Estados Unidos, chegando a sugerir a retirada das tropas americanas da Coreia do Sul e gerando temor. Já o ministro Pete Hegseth, em relatório ao Congresso, chamou a Coreia do Sul de aliado exemplar e fez elogios raros, sugerindo que sua posição entre aliados pode estar sendo elevada. Por trás dos elogios, há uma armadilha assustadora. O objetivo de exaltar a Coreia do Sul como exemplo é enviar um aviso de que outros aliados sofrerão retaliação se não abrirem suas carteiras e contribuírem militarmente tanto quanto a Coreia, ao mesmo tempo em que exerce uma pressão silenciosa sobre os sul-coreanos para aceitarem condições ainda mais rigorosas a fim de manterem esse status de aluno exemplar. A expressão favor especial, citada pelo ministro Pete Hegseth, é ambígua ao definir o serviço de segurança oferecido pelos Estados Unidos não como um direito garantido, mas como uma concessão baseada na boa vontade americana. Isso sugere que esse favor pode ser retirado a qualquer momento. Ou seja, se a Coreia quiser continuar sendo um ativo estratégico dos Estados Unidos, como é agora, não só deve aceitar totalmente as exigências americanas em relação à divisão dos custos de defesa, mas também considerar como fato consumado o envio de tropas de combate para áreas de risco como o Estreito de Hormuz. Não devemos nos sentir aliviados com os elogios do secretário Pete Hegseth, pois a diplomacia do governo Trump se baseia em cálculos de ganhos e perdas. A avaliação de que a Coreia é exemplar só é válida quando estamos agindo de acordo com os interesses nacionais dos Estados Unidos. Se mostrarmos qualquer hesitação em cooperar com a guerra contra o Irã, ou tivermos dificuldades nas negociações sobre a divisão dos custos de defesa, podemos nos tornar alvo de retaliação a qualquer momento, assim como aconteceu com a Alemanha ou a Espanha. Os elogios de agora são apenas um prenúncio da enorme conta que enfrentaremos no futuro, e os Estados Unidos estão usando a Coreia como alavanca para pressionar os países da OTAN, ao mesmo tempo em que executam uma estratégia dupla meticulosa para obter concessões ainda maiores da Coreia. Ainda precisamos ver como as coisas vão se desenrolar. Mas não devemos relaxar só porque o ministro da Guerra, Pete Hegseth, disse isso. Vamos voltar à Alemanha. Atualmente, a Europa está mudando completamente de direção. Está ficando claro o movimento de não depender mais apenas dos Estados Unidos. E a Alemanha está no centro disso. A Alemanha já oficializou o objetivo de garantir o maior poder militar da Europa até 2039. A recente estratégia do Ministério da Defesa da Alemanha é relevante por ser o primeiro grande plano militar desde a Segunda Guerra, indicando que vem a situação atual como um ponto de virada. O destaque dessa estratégia é definir ameaças. A Alemanha apontou a Rússia como principal ameaça à Europa. Outro ponto importante é o tempo. A Alemanha sugeriu que a Rússia pode atacar países membros da OTAN antes de 2029. Essa é uma avaliação bastante agressiva. Isso significa que não é apenas uma possibilidade, mas um cenário realista para o qual devemos nos preparar. Com essa avaliação, a política militar da Alemanha também está mudando completamente. Eles estão planejando aumentar o efetivo ativo para cerca de 260 mil soldados, um número muito maior do que atualmente, e também pretendem expandir a reserva para 200 mil pessoas. Ao mesmo tempo, a modernização dos equipamentos está avançando rapidamente. A atualização das forças inclui tanques, caças e capacidade de ataque de longo alcance, destacando a determinação da Alemanha em ter papel central na OTAN. Essa mudança não é um problema apenas da Alemanha. É muito provável que se espalhe por toda a Europa. Já estão acelerando rapidamente o rearmamento na Polônia, Finlândia e nos 3 países bálticos. Isso acontece porque, no momento em que se menciona a possibilidade de os Estados Unidos se retirarem, os países europeus entram em uma estrutura em que precisam se proteger sozinhos.
Se a tendência seguir, a Europa pode virar um grande bloco militar, o que pode elevar ainda mais as tensões. O fortalecimento militar aumenta a dissuasão, mas também provoca o adversário. Para a Rússia, a OTAN pode parecer avançar mais para o leste. Se isso ocorrer, a tensão militar continuará aumentando. Atualmente, a Europa está fortalecendo sua defesa, mas ao mesmo tempo também está aumentando a possibilidade de novos conflitos.